intervalo sobre o credenciamento, né, as etapas ali do credenciamento. Uma coisa que eu estava falando antes para vocês, só para vocês, era a questão do objeto, né, da gente ter uma atenção na hora de fazer o descritivo de um objeto, para qualquer tipo de processo, né, seja dentro da plataforma do Contrata Mais Brasil, seja um credenciamento, seja um pregão, uma contratação direta, a gente pode comprar tudo, eu estava falando com a colega, desde que a gente justifique o interesse público, né? Por exemplo, teve um município, Câmara Municipal, que ela queria comprar iPhone para os vereadores. Queria comprar celular, desde celulares teria que ser um iPhone. Você pode até comprar, mas você vai ter que justificar. Primeiro, porque é um celular para cada vereador, né? E segundo, porque é um iPhone e não qualquer outro celular disponível no mercado. Que hoje no mercado a gente tem basicamente 2 sistemas operacionais, né? O Android e o iOS. Se eu faço uma licitação e direciono o objeto para contratar pelo sistema iOS, eu nem preciso falar que é iPhone. Automaticamente só vai aparecer fornecedor com o iPhone. Se eu coloco Android, não, já tem uma gama de outros preços e marcas e modelos. Então a licitação, para me contratar uma coisa específica, eu tenho que dizer qual é o motivo. Hoje tem licitações de iPhone bem sucedidas, que deram certo. Mas para isso, o que aconteceu? Justificou. Né? Por exemplo, o Ministério Público, o Tribunal de Justiça, eles compram, fazem licitação para iPhone, mas justificam, com base nos sistemas de segurança que utilizam, por exemplo, né? Precisa de um maior processamento da segurança de informações. E aí a gente consegue validar essas licitações. Agora, licitações onde eu não consigo fazer esse tipo de situação, aí eu vou ter um problema. Né? Teve um caso aqui no interior que um município, já teve um caso, inclusive, acho que lá perto de... Não, foi em Maringá, que o município queria comprar um carro para o gabinete do presidente, não, do prefeito, queria comprar um carro para o gabinete do prefeito e orçou em R$500 mil. E o Tribunal de Contas suspendeu essa licitação porque dentro desses... Não que o município não possa comprar um carro de R$500 mil. Eu posso, desde que eu justifique a aplicação disso. Né? Por exemplo, o município ele compra trator com cabine climatizada, que é mais caro, mas ele justifica por quê? Para segurança e qualidade de saúde do servidor que está operando naquela máquina. A condição climática do município não permite que seja um trator sem uma cabine climatizada. Justifico, faço a aquisição. Agora, o Tribunal de Contas questionou qual é a necessidade de um gabinete no chefe do Poder Executivo comprar um carro de R$500 mil. Né? Outra coisa, por exemplo, é no município, se eu quiser comprar fazer uma licitação para o carro também oficial, que ele tenha teto solar. Qual é o interesse público para o carro ter um teto solar? Não tem justificativa para isso. Então, eu não posso fazer esse tipo de exigência. Primeiro, que eu estou direcionando o procedimento licitatório para montadoras, marcas que tenham teto solar no carro. E segundo, eu estou colocando um item que encarece o veículo. Dá uma diferença de preço entre o veículo que tem e o veículo que não tem. Então, sempre quando eu estou fazendo a escolha do objeto, eu tenho que deixar muito bem definido o porquê que eu estou fazendo essa opção. Então, tudo a administração pode comprar, desde que justifique, né? Assuma a responsabilidade da aquisição daquele objeto, né? Daquele item dentro da administração. Lá na Câmara Municipal, você dá o parecer em todos os processos de licitação? A priori sim, porque a gente não está fazendo aquele de pronto pagamento, né? Não tem nada. A nossa normativa de pronto pagamento dispensa o parecer jurídico. Só na contratação direta e nas outras licenças. E no caso lá você só faz a contratação direta. É o que a gente está tendo no momento, né? Aí você faz o parecer jurídico. Lá também o jurídico faz o parecer lá? Olha, no Turbina hoje, eu me lembro de uma vez só que foi feito. Nossa, realmente é diferente. Irregular, né? Perfeito. Lá na
na Câmara de vocês. É que aqui no Paraná não pode, né? O procurador ser comissionado, né? Uhum. Lá é comissionado, né? Não sei se no estado... Só que lá é Santa Santa Catarina, né? Lá Santa Catarina é o contrário. Santa Catarina é o controle interno que não pode ser. É? Lá necessariamente o controle interno tem que ser concursado. Lá o controle interno é da Câmara ou da Prefeitura? Vocês usam? Da prefeitura. É, que aí quando eu não tenho na Prefeitura, que também tem que ser concursado, lá não pode ser nem com função e nem comissionado. Por exemplo, o controle interno aqui, ele é com função. Ele é efetivo, mas na função de controlador, tem um mandato. Né? Isso pode, mas Santa Catarina não pode. Ela tem que ser exclusivo na função de contador, de controlador. Isso. Lá o jurídico dá parecer em todos os processos de você? Parecer pra tudo. Até no contrato Mais Brasil você quer colocar um parecer, né? Eu percebi. Eu espirro lá sem consultar jurídico. Maravilha, maravilha, maravilha. Você vai fazer um parecer referencial para todas as contratações do contrato Mais Brasil. E aí não vai precisar. Lá vocês pedem também? Todas as contratações têm o parecer. E tem o parecer, por exemplo, da dispensa. Tem o parecer antes, né, da abertura. Perfeito. E antes da homologação também volta para... Porque geralmente aqui na licitação, por exemplo, sem ser contratação direta, por exemplo, um pregão, vou fazer um pregão. Né? No pregão aqui a gente pede 2 pareceres jurídicos. O primeiro na fase de planejamento, que aí o jurídico vai dar uma análise se o ETP está correto, se foi feita a pesquisa de preços, a justificativa para aquele objeto está correta, né? Se tem justificativa. Aí depois vai ter o início da fase externa com o agente de contratação e aí tem um outro parecer, analisando as propostas, se desclassificou alguma empresa, por que desclassificou, se a desclassificação foi adequada. Né? A lei de licitação ela exige pelo menos um parecer. E ela não fala em qual momento. Pelo menos um eu tenho que ter. Né? Geralmente é ao final da fase interna. Né? Mas tem uma administração que opta por fazer 2. Né? Tem a administração que opta por fazer a cada momento. A cada espírito. Na verdade, eu chamo o controle interno para me orientar como fazer as coisas. Perfeito! Mas tá certo. Né? É uma forma de dar segurança para o que você está fazendo. Né? Que geralmente a gente, quando está na licitação, a gente procura ter segurança do que a gente está fazendo. Lá tem controle interno, lá? É da prefeitura. É conjunto. Ele é contador e ele tem função gratificada daí para Na prefeitura, lá. Mas ele é concursado contador. E lá vocês pedem manifestação do controle interno nesses processos ou não? Licitação? Só outros tipos de processo, pessoal, tudo. Isso. Perfeito. Aqui o controle interno ele dá parecer não em todos, mas em alguns também. Não faz em todos, lá Qual faz. o momento correto do controle interno entrar? Porque entrar no processo, mas depois já de homologado, tudo, no final ele já não apareceu. Aqui, por exemplo, o controle interno ele entra antes da homologação. É o último passo antes da homologação, não. Que o pregoeiro homologa, vai para o jurídico dá o parecer, e aí vai para o controle interno e depois vai para a autoridade adjudicar o objeto. Então vem um parecer antes da autoridade administrativa. Que a autoridade administrativa vai usar o parecer jurídico junto com o parecer do controle interno. Quando eu fazia todo esse processo, eu ia antes, só que assim, a gente tinha um problema porque é um controlador só, ele também é efetivo, e então demorava muito o processo na mão. Perfeito. Então a gente mudou e agora a gente de contratação que faz essa fase externa, e eu acredito que ela coloca lá no final, mas depois de tudo. Isso. Geralmente já vai depois de tudo pronto, que ele vai fazer a análise exatamente de todo o trâmite que aconteceu durante o procedimento Mas se tiver licitatório. alguma coisa errada nesse momento, faz o Aí não adjudica. Ele recomenda para a autoridade administrativa anular o procedimento. Ou voltar a contratar. Eu nunca vi isso acontecer. Mas na prática, na teoria, ele deveria recomendar à autoridade administrativa anular o procedimento licitatório ou retornar à fase anterior. Né? Refazer a fase de lances, refazer todas as etapas. Entendeu? Tanto que a ideia, quando o Tribunal de Contas de Santa Catarina ele decide
por fazer com que todos os controladores internos sejam concursados, né, no cargo de controle interno, é porque, na verdade, o Tribunal de Contas de Santa Catarina ele entende que quando é concursado no cargo de controle interno, o controlador teria mais independência para exatamente fazer esse tipo de recomendação. Se o cara é comissionado, ele fica ali, né? Exatamente. Na hora de fazer a recomendação, na função gratificada, de fazer a recomendação ou não fazer. Né? Por isso que o tribunal aqui recomenda que seja mandato, por exemplo, né? Que é uma coisa mais fixa, né? Diferente do cargo apenas em comissão do controle interno. Então, por isso que o Tribunal de Contas de Santa Catarina faz essa recomendação em relação ao controle interno, né? Exatamente pela função de independência que ele, na teoria, vai exigir, né? De fazer exatamente o controle das atividades e fazer recomendações para a correção de determinadas etapas dentro dessa atividade que vai demandar o controle que ele está realizando. O parecer dele é facultativo, a lei não obriga. Não obriga. É de órgão para órgão. Isso vai depender da regulamentação. A regulamentação aqui, ela exige o parecer na fase de licitação. Exige que ele faça, que o controle interno faça essa análise. E aí vai depender do regulamento. Tanto que, além de licitação, ela começa a trazer como facultativo o regulamento ao parecer do controle interno agora, a partir de 2021. A Lei 8666 nem trazia a participação do controle interno, ela nem citava o controle interno. O controle interno passou a ser citado agora, nessa lei, mas ainda não como obrigatório, né? Como facultativo, mas aí a administração prefere que tenha o parecer do controle interno também, exatamente buscando essa questão da segurança. Da segurança tanto para a autoridade administrativa, que vai ratificar o processo licitatório na adjudicação, como para o servidor. Né? Porque, por exemplo, são atividades distintas, o controlador e o jurídico. Né? O jurídico ele faz uma análise da adequação legal. Se o que ali o objeto, a forma que foi feito o procedimento licitatório, se é causa de dispensa, se não é. Uma adequação. Já o controle interno ele faz uma análise diferente da análise jurídica. Ele faz a análise, por exemplo, passou pelos órgãos que deveriam que passar, tem parecer jurídico, né? Tem ratificação da autoridade, tem a documentação adequada para fazer. Então, é uma análise mais ampla. Até porque o jurídico, assim como o controle interno, ele tem outras atividades dentro da Câmara Municipal. A gente faz ali as atividades de pessoal, por exemplo. O controle interno geralmente também é o contador que vai fazer essas atividades dentro da Câmara Municipal, dentro da Prefeitura. Então aí tem outras atividades que eu vou conciliar com as atividades também do procedimento licitatório, do procedimento da licitação, para saber se realmente existe ou não essa adequação dentro desse procedimento. Lá o controle interno é da Câmara mesmo? Da Prefeitura. É da Prefeitura também. Lá vocês têm da Câmara mesmo. É concursado como controlador ou função? É função. Uhum. Ele é concursado como agente administrativo, exerce, ele trabalha em recursos humanos e faz a função do controle interno. Perfeito. E aí eu vou fazer essa, entre a função que está exercendo e as atividades ali dentro do controle interno, dentro da atividade jurídica e outras atividades que ele vai executar. Então, quando a gente estava falando aqui do credenciamento, voltando para falar do credenciamento, o credenciamento ele vai ter a fase preparatória normal, como a gente viu dentro do Contrata Mais Brasil, ele também tem essa fase preparatória. A diferença é que quem faz não é o município, é o Ministério da Gestão e Inovação, que tem o edital, e o requerimento de participação, que é quando quem está interessado, o fornecedor está interessado em participar do credenciamento, ele vai atrás da administração. Tem um entendimento aqui do Tribunal de Contas do Paraná, que é um município aqui do interior, estava fazendo o seguinte: ele abriu o credenciamento e o credenciamento ele não tem uma classificação. Ele tem apenas uma ordem de prestação do serviço, que eu posso fazer um sorteio, posso fazer por ordem de inscrição, para poder chamar os interessados. Mas tinha um município aqui no Paraná que ele fez o seguinte: ele abriu o credenciamento para leiloeiro e ele disse que o critério de escolha seria quem chegasse primeiro,
para fazer a inscrição na secretaria. Inviável, né? As pessoas vão dormir na porta da prefeitura para fazer a inscrição. E eu não posso, não é uma vaga só. Se aparecerem 10 pessoas interessadas em ser leiloeiros e elas cumpriram os requisitos, os 10 vão fazer leilão, se tiver, né? Leilão para 10. Mas se eu tiver 5, vai ser 5, 2, vai ser 2. Então eu não posso estabelecer esse critério único, né? O critério vai ser apenas para fins de escalonamento de quem vai iniciar a prestação do serviço. Eu não posso estabelecer um critério que vai excluir essas pessoas interessadas. A habilitação, né? Hoje o credenciamento a gente faz principalmente por meio da plataforma do Compras Gov. Depois da habilitação vou ter a fase de recursos e a fase de divulgação. Se a gente observar, no credenciamento do Contrata Mais Brasil, do MEI, a gente não tem a fase de recursos, né? Porque não existe uma fase ali propriamente de disputa, né? E uma fase de desclassificação. Ali eu vou fazer apenas uma opção pela proposta mais vantajosa. Então ali não vou ter a fase recursal dentro do procedimento do Contrata Mais Brasil, mas dentro de outros procedimentos a gente tem, né? Do procedimento do pregão, de outros procedimentos, na contratação direta, se for eletrônica, a gente tem também a fase recursal e depois a gente divulga a lista de todas as pessoas que foram credenciadas, ou seja, que atenderam os requisitos que a administração colocou dentro do edital. E ali, dentro